Ao redor da fonte tenho a alegria de entrevistar Frei Carlos Mestres, que é frade carmelita desde 1951. Estudou a Bíblia em Roma e em Jerusalém de 1954 a 1963. Foi professor de Bíblia no seminário em São Paulo e Belo Horizonte de 1963 até 1973. A partir desse ano, trabalha com a Bíblia nas comunidades eclesiais de base. Participa do SEBI desde o seu início até hoje. É um prazer imenso tê-lo conosco, Frei Carlos. Gostaríamos, para início de conversa, que o senhor falasse um pouco de suas origens, de como chegou ao Brasil e da sua missão. Eu nasci na Holanda, vim para o Brasil no século passado e nos anos 49, fui ordenado sacerdote em 57 e estou vivendo aqui, trabalhando nas comunidades até hoje. Estou agora morando aqui em Unai, Minas Gerais, fica mais ou menos a 3 horas de ônibus de Brasília. E eu trabalho aqui na paróquia e com os círculos bíblicos e no Centro Ecumênico dos Estudos Bíblicos, que existe um pouco no Brasil inteiro. Frei, a Igreja do Brasil dedica todo o mês de setembro à Bíblia. Como surgiu essa salutar iniciativa? O mês da Bíblia, no fundo, nasceu em Minas Gerais, a partir de um padre chamado, esqueci o nome dele no momento, ele que começou orientando e pouco a pouco, a partir de Belo Horizonte, passou para Minas inteiro, depois passou pelo Brasil inteiro, os bispos assumiram. No início havia um grupinho que escolhia um livro determinado para ser analisado durante o mês da Bíblia, e é o mês de setembro, porque no mês de setembro, o último dia, é a festa de São Jerônimo, que foi um grande exegeta, na época do Papa Damos, do século IV, V, e é por causa dele que o mês de setembro é o mês da Bíblia. E ao todo, eu acho que já são mais de 50 vezes que se fez o mês da Bíblia. E todo ano se escolhe um livro do Antigo, do Novo Testamento, e isto faz com que quem participa do mês da Bíblia, ele, nestes 50 anos, já estudou 50 livros da Bíblia, dos 70 e tantos, quer dizer, estudou quase a Bíblia toda. Então, esta é a vantagem. E agora, os bispos do Brasil, e até anotei, eles programaram nos anos de 1912 até 1915, tem aquele dilema para a igreja toda: ser discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele nossos povos tenham vida. Foram 4 meses sobre esta primeira parte, ser discípulo missionário, e agora, de 1916 até 2016 até 2019, é para que em Jesus nossos povos tenham vida. Então, estes 4 anos, se escolheram 4 livros, e o lema é Em Defesa da Vida. Em 2016 foi o livro de Miqueias, 2017 foi a primeira aos Tessalonicenses, 2018 os livros de sabedoria, e este ano é mês de setembro, a primeira carta de São João. E com isso se encerra uma prática de 8 anos de estudo de Bíblia. Como vai ser no ano que vem, aí os bispos vão decidir, que são eles que decidem qual é o livro a ser discutido. A CNBB escolheu a primeira carta de João como livro do mês da Bíblia deste ano. Como podemos situá-la ou aprofundá-la em nossa vida pessoal e comunitária? A primeira carta de João é uma carta diferente dos outros. Você abre e você não encontra remetente, não encontra quem escreveu, não existe lá. Praticamente uma espécie de homilia, escrita praticamente sobre a comunhão das pessoas com Deus e entre si. E esta carta foi escrita no finzinho do 1º século, quando nas comunidades surgiu o seguinte dilema. Havia algumas pessoas que diziam assim: para se salvar, o importante é ter um bom conhecimento.
E em grego, conhecimento significa gnose, eles diziam. E as pessoas que defendiam isso chamavam de gnósticos. O pessoal que estudou um pouquinho mais do que os outros, no fundo é isso. E esse pessoal se arvorava em saber tudo e criou divisão na comunidade. Os que sabem e os que não sabem, os ignorantes e os sabidos. E então a carta de João parece que para preservar a unidade e se lembrar, o que salva não é o saber, só o saber. O que salva é praticar o amor a Deus e o amor ao próximo, bem concreto. E João tem frases duras e bonitas. Diz assim: quem odeia seu irmão é um assassino. Olha só. Então, este é um pouquinho o tema da carta de João. Então, este tema, o amor entre nós, é o que a gente tenta aprofundar no mês da Bíblia deste ano, a primeira carta de João. Frei, o senhor nos falou que o tema escolhido deste ano é o amor em defesa da vida. E o lema, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Fale-nos mais um pouco sobre essas duas escolhas. É o tema que os bispos, e nós temos que amar porque Deus nos amou primeiro. Então, é a gratuidade do amor de Deus, não porque nós merecemos nada. Deus nos amou por primeiro e disto nasceu em nós a vontade de amar também, não só a Deus, mas a todos. Então, como diz o livro de Jeremias, Deus diz: eu te amei com amor eterno e por isso conserva meu amor por você. Independentemente daquilo que você faz, Deus diz: mesmo você me ofendendo, eu gosto de você, apesar de tudo. O amor de Deus é maior do que os nossos defeitos e nossos pecados e podemos voltar sempre a Ele. Esse é um pouquinho o tema da carta de João, quer incutir e evitar e reprimir toda e qualquer divisão na comunidade, uns achando que são melhores do que os outros. Frei, qual a pretensão da carta do evangelista João? Há temas que se repetem nessa epístola? Para insistir que o que salva não é você saber muita coisa. O que salva é a prática bem concreta do amor no dia a dia da nossa vida. E assim, eu acho que hoje tem pessoas que às vezes não sabem muito, mas a vida é uma sabedoria. Gente que nunca pensa em si mesma, só pensa nos outros, vivem para os outros, sem pretender merecer alguma coisa, sabe que vive para Deus e assim eles se consagram. E lá está um pouquinho o que a carta de João pretende. Acho que ele deve ter olhado muito a vida destas pessoas bem simples do interior que a gente conhece, onde aparece bem concretamente em que consiste o amor de Deus e o amor ao próximo. Acho que deixa eu ver. Então, os temas permanecem na carta de João. Palavras que sempre voltam é o amor, constantemente, a pessoa de Jesus, o centro de tudo, a comunidade, a gnose, contrário àqueles que... E uma palavra que não aparece, mas que está presente em tudo, uma catequese batismal. É isto que se ensinava para as pessoas que se preparavam para o batismo. De maneira que a palavra batismo não aparece, mas a carta como tal é uma preparação das pessoas para a catequese, para se preparar para o batismo e assumir Jesus na sua vida. Viver no amor, viver à luz, viver na comunhão, viver na justiça, viver na verdade. São assim temas que percorrem a carta de João. Frei Carlos, nós carmelitas somos identificados como homens da palavra. Para encerrarmos esse nosso encontro fraterno, gostaríamos que o senhor falasse um pouco sobre como nós carmelitas podemos ler e interpretar as Sagradas Escrituras a partir do nosso carisma que nos distingue como fraternidade orante no meio do povo. A regra nossa dos carmelitas, temos muita sorte. A regra do carmelita é a regra mais curta de todas as regras que existem. Cabe numa única página. E é uma regra tão curtinha, sabe quantas vezes ele deixa transparecer que nós carmelitas temos que ler a Bíblia? 9 vezes.
não é pouco. Começa dizendo meditar dia e noite na lei do Senhor. Começa a dizer fazer tudo no nome de Deus. Se você pega a regra, aquela parte sobre a moda de viver, sobre o silêncio, quase que a regra é uma colcha de retalho feita com frases da Bíblia, do começo ao fim. Então a própria regra insiste que nós carmelitas temos que meditar dia e noite na lei do Senhor e ter presente, olhar sempre para a pessoa de Jesus e a partir de Jesus interpretar, ler a Bíblia e com a Bíblia a vida toda. Isto é um pouquinho que se transparece na regra do karma, que se a regra do karma não foi, nós dizemos, e está escrito, Alberto que fez, mas Alberto diz assim, fala para os primeiros carmelitas que viviam no Monte Carmelo, visto que vocês nos pedem uma maneira de ler, então, de acordo com a proposta de vocês, eu vou dizer o seguinte. Então, quer dizer que os carmelitas que foram falar com Alberto fizeram um rascunho. E neste rascunho, eles colocaram o que é que eles querem viver, qual é a proposta da vida deles. Então, Alberto, no fundo, o que fez? Ele pegou esta proposta feita pelos carmelitas, em que eles descrevem como vivem a vida. Isto Alberto assumiu e os devolveu a eles como a proposta que eles devem viver. Então, na regra, no fundo, é a proposta feita pelos carmelitas e que foi aprovada pelo próprio Alberto. E que depois, 40 anos depois, em 1248, para lembrar a data exata, 1º de outubro, foi aprovado oficialmente como regra do karma. Então, a regra que nós temos atribuída a Alberto, no fundo, é o rascunho em que os primeiros carmelitas expressam como eles costumam viver a vida. Então, eu aqui lembro sempre o Papa João, comparando com Alberto, a regra de Santo Alberto. Papa João 23 fez uma encíclica Paz na Terra, e um bispo brasileiro foi agradecer o Papa pela bonita encíclica que ele fez. E sabe o que o Papa respondeu? Eu gostei demais. Ele disse assim, eu também li e gostei muito. Não é bonito? Quer dizer, o Papa João pediu alguém fazer, disse que eram estas ideias, e um pouco é assim, Alberto pegou as ideias que os carmelitas apresentaram e o colocou como proposta para nós. No fundo, a regra é a proposta de vida dos primeiros carmelitas, aprovada pelo patriarca e depois aprovada pela própria igreja 40 anos depois. Veja só, a gestação começou em 1208 e terminou em 1248. A nossa gestação foi de 40 anos. Olha que gestação grande. Por isso nós existimos até hoje. E a família carmelitana só cresce no mundo inteiro, porque a espiritualidade carmelitana é das mais resistentes. Produziu muitos santos e produziu 2 doutoras, das 3 que existem na igreja, 2 mulheres doutoras, Santa Teresa de Ávila e Santa Teresinha, e mais Catarina de Siena, que era da linha dos dominicanos. Então, isto eu acho que é para nós agradecer a Deus que nós temos esta regra que pede de nós constantemente ler, meditar constantemente a palavra de Deus e colocar na vida, irradiar para os outros. Então, eu desejo a todos tudo de bom. A gente não se conhece, mas conversamos assim, sem um ver o outro. Então, que essas palavras possam entrar um pouquinho dentro. Como a gente diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E tantas outras palavras e provérbios que a palavra de Deus possa penetrar em nós e criar em nós as mesmas coisas que esta palavra criou em tantos carmelitas, em tantas pessoas que a gente conhece pelo mundo lá fora. E a gente diz no finzinho assim, que Deus nos abençoe, nos dê a sua bênção, que esta bênção entre em nós, trabalhe em nós, fique em nós e se irradie através de nós nas outras pessoas que convivem conosco. Mesmo a gente sabendo ou não sabendo, Deus sabe trabalhar sem a gente se dar conta.
Frei Carlos, de todo o coração queremos agradecê-lo por este encontro formativo e fraterno. É bonito percebermos que suas palavras estão carregadas de muito amor. O Senhor com certeza é exemplo de homem que vive da palavra de Deus para toda a família carmelitana. Que Deus o ilumine, né, e frutifique cada vez mais no terreno do seu coração a palavra. A você que nos acompanha, não deixe de compartilhar este vídeo e curti-lo. Deus nos abençoe.